Oi, gente, o tema de hoje é a preservação da infância. Essa alma que está chegando nesse planeta escola, como ela está sendo recebida dentro da pedagogia que eu sempre estudei, que é a antroposofia, a pedagogia Waldorf, mostrar o quanto as nossas crianças estão sendo expostas e a gente não tem ideia. Vamos conversar sobre isso? Então vamos começar o fiozinho da meada, né? Primeiro a gente fica grávida. E é uma experiência linda, a gente sonha em ser mãe, a gente quer dar o melhor para o nosso filho. E a gente começa a estudar, né? Então, um médico fala que tem que ser cesárea, o outro médico fala que tem que ser parto natural, um médico diz que tem que encher de vacina, outro médico diz que não precisa, pode ser uma vacinação seletiva. Então, esse bebê, que naturalmente poderia ter nascido de parto normal, ou uma cesárea necessária, né? Então você entra em trabalho de parto, entra em contração, ou chega em 42 semanas e daí você fala, meu, não tá dando mais para esperar, e os exames hoje são muito avançados, então dá para saber quando realmente não dá para esperar. E esse bebê já nasce de cesárea. Quando eu digo cesárea, não é uma cesárea porque você não tinha um plano B, cesárea porque o seu médico considerou necessário. Cesárea assim, eu vou marcar o dia da minha cesárea para ser no mesmo dia do aniversário do avô, para ser no mesmo dia da festinha de buffet do ano que vem, porque é um buffet disputadíssimo e eu quero que meu filho no aniversário de 1 ano tenha a festa do ano. Não que ele vá lembrar de alguma coisa, mas a gente quer, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então as pessoas, os médicos, a saúde como um todo, diz que não tem problema. E a gente acredita, então a gente agenda. É assim que ele nasce, ele passa por uma série de procedimentos invasivos, a maioria desnecessário, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acredita e comprova que a melhor forma de um bebê nascer é de parto normal, de parto natural. Mas em seguida ele sofre uma série de procedimentos desnecessários. E já toma uma série de vacinas que podia refletir melhor. Poxa, uma vacinação seletiva. Será que eu preciso vacinar agora? Será que eu não posso preparar o meu bebê com uma homeopatia e ele está um pouquinho maior? Será que eu preciso mesmo de todas essas vacinas? Então, se você dá uma vacina de pneumonia, por exemplo, esse bebê não vai poder ficar triste. E como é que a gente sabe quando um bebê está com saudade da mãe? Porque o pulmão adoece de tristeza. E daí ele não sabe mais como se comunicar com a gente. E então vem uma série de pediatras que acreditam que você não está apta para amamentar. O seu leite, o seu lugar da alma. Claro que existem exceções. Para isso a gente acredita na doutrina espírita. Então tem espíritos que encarnam e não dão conta desse elo afetivo já na amamentação, porque é um resgate, é um perdão. Mas na grande maioria, esse bebê pode ser amamentado. Mas em vez disso, o que ele recebe? A famosa fórmula, o leite artificial em pó, com 47 tipos de pesticida, de açúcares e coisas que só vão fazer mal para esse bebê. Bem, passados os 6 primeiros meses que esse bebê deveria ter ficado na amamentação exclusiva do leite materno, é introduzida a comida. E que comida? Porque se a gente pensar que a licença maternidade de 4 meses, e você juntar mais um de férias, 5, quem vai ser a primeira pessoa a dar comida para esse espírito que acabou de chegar? Numa creche, numa escolinha. E que comida ele vai comer? Bem, enfim, chegado esse processo, chega a hora de levar para a escola. A maioria das mães, dos pais, achar lindo que a criança estude numa escola com muitos iPads, que aprenda a se alfabetizar com 4, 5 anos e que ele seja o gênio da família. Agora o governo diz que a gente tem que alfabetizar nossos filhos no primeiro ano com 5, 6 anos. Antigamente era com 7. Então a criança não está nem pronta para já olhar para o mundo dessa maneira, mas ela precisa olhar. Depois eles chegam com 9, 10, cada vez mais, vocês podem até trazer relato, eu até agradeço, de crianças que estão tendo a menstruação precoce, com 9, 10 anos de idade. Porque o mundo está aí, adultilizando e sensualizando, e a gente passa pela sala, a novela, todo mundo está se pegando, e se beijando, e se agarrando, e tudo pode. Então essa criança cresce o quê? Sem valor. Não é questão de ser moralista, é uma questão de o que eu anseio para o amor, o que eu anseio para o meu corpo, para a minha sexualidade. Ela não pensa nisso com 7, 8, 9, 10 anos. Não pensa. Uma coisa é você criar uma criança sem preconceito. Outra coisa é você precocemente despertar nela algo que ela não está pensando. Então, se criança brinca de boneca, ela brinca de boneca. Ela brinca de pique-esconde. Ela não está pensando o que ela vai ser quando crescer. A sexualidade dela não está desperta. Ou não deveria. Passada essa fase, então, entra o sexo livre.
Pode, traz namorado para casa, faz como você quiser. Não é uma questão de proibir. Será que esse menino e essa menina, essa criança jovem que está começando a amadurecer, sabe o que ela vai viver? Então, com 16 para 17 anos, essas crianças estão no terceiro colegial. E elas vão fazer o quê? Vestibular. Mas elas têm só 16, 17 anos, elas não sabem o que elas querem da vida. E naquele momento ela tem que decidir o que ela vai ser para sempre. Ela tem que decidir a carreira dela. Sendo que ela nem completou o terceiro setênio, ou seja, os primeiros 21 anos. O espírito ele tem um tempo para amadurecer. E quando ele está maduro, então ele vivencia o resto. Ele tem condições de escolher uma boa faculdade, ele tem condições de escolher o que ele quer para a vida dele, ele tem condições de até fazer as escolhas emocionais e afetivas dele. Mas a gente está falando 18, 20, 21 anos, são 9, 10, 11, são crianças que precisam ser preservadas. Quando os nossos filhos são crianças, mais do que terapia, a gente precisa olhar para o nosso grande terapeuta. Sabe quem é? Os nossos filhos. Eles fazem o nosso egoísmo ser combatido, eles fazem a nossa arrogância ser combatida e eles nos fazem crescer e amadurecer juntos. Vamos dar espaço? Deixe seus comentários, compartilha, traz a sua história, o que a gente já tem conseguido fazer por esse planeta escola e esses espíritos que estão chegando. Eu quero ouvir sua opinião, mesmo divergente da minha. Beijo!